Escrito, não tendo mais nada, escrito no tema livre por 15 minutos, o vereador Kiyoshi Hirakawa. Tem que dar um recebido aqui. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento toda a mesa e todos os demais vereadores presentes, e as vereadoras também. E ao público presente, boa tarde a todos. Tivemos alguns registros de várias ocorrências ao longo dessas semanas. Mas vamos começar por uma coisa boa, que foi o Dia da Mulher. Quero aqui parabenizar o presidente pela gentileza de ter delegado a condução da sessão às vereadoras professora Selma e a Deia, que foi um dia muito maravilhoso, né? Uma noite maravilhosa, onde várias mulheres que dão exemplo foram homenageadas nesse plenário. Bem, tivemos aqui uma audiência sobre mobilidade urbana, audiência pública, que foi apresentado pelo senhor Rogério, geólogo, que está estudando um projeto para ser apresentado e ser apreciado aqui nessa Câmara. Algumas constatações que eles fizeram, que nós já havíamos apresentado aqui, a questão do passeio, a calçada, que nós, infelizmente, não conseguimos fazer a caminhada ao longo de toda a extensão, de qualquer que seja a rua, da zona central e dos bairros. Então, essa é uma constatação que nós ratificamos junto nessa audiência e que já havia sido estudado e detectado pelos técnicos que estão fazendo esse estudo. Algumas sugestões que foi discutido e que apresentamos, vamos fazer por escrito para essa empresa que está estudando o projeto. Desde segundo semestre de 2015, ano passado, portanto, foram registradas algumas ocorrências, especificamente 6 ocorrências, de roubo nas zonas rurais, principalmente nas casas de japoneses. São roubos com o mesmo tipo de atuação, com a matança de cachorros, animais, e armados adentram na casa, fazendo reféns e muitas vezes até agredindo as pessoas que compõem a casa. E daí fazendo a subtração de bens. Baseado nisso, nós fizemos algumas reivindicações junto à Polícia Militar e também junto à Polícia Civil e à Guarda Civil Municipal. A resposta que nós tivemos foi que, numa reunião realizada na Associação Cultural de Mairinque, no bairro Oriental, tivemos a presença da Polícia Militar e de alguns elementos, alguns agentes da Guarda Civil Municipal, que nós deram algumas orientações. E todos foram unânimes em dizer que tem deficiência de efetivos, tanto a Polícia Militar quanto a GCM. Então, com agravante da GCM, com todos esses problemas que nós estamos presenciando hoje, que é a falta de EPIs, equipamentos de proteção individual, e vários equipamentos, equipamentos em si de transporte, viaturas, enfim, está faltando várias coisas que motivou aos guardas municipais fazerem um aquartelamento. Eles marcam os pontos, porém não saem às ruas. Foi dito nessa reunião que eles estão para dar segurança à população. Mas como é que dá segurança à população se eles próprios não têm segurança? Então, essa é uma das coisas que realmente é uma grande verdade. Não tem como assegurar, dar segurança para os outros se eu não tenho a minha segurança. Então, nós estivemos
na Assembleia Legislativa, teve junto ao presidente Alexandre Peixinho, né, que fizemos alguns tours em alguns gabinetes, alguns deputados, e conseguimos protocolar um ofício junto ao deputado Coronel Telhada, que imediatamente ele comunicou à base da Polícia Militar de Sorocaba para reforçar o efetivo e algumas necessidades que a Mairinque precisa. Estive conversando com o Tenente Harder, comandante daqui da cidade de Mairinque, e ele está ciente e disposto a oferecer maior apoio, maior segurança para a população, principalmente na zona rural, onde houve e está acontecendo essas invasões. Estivemos também junto no gabinete do deputado Chico Sardelli, autor da lei que virou lei 16.114/16, que autoriza o Executivo a adquirir e repassar para os municípios equipamentos. Nesses equipamentos são as viaturas, equipamentos de proteção, tudo para a Guarda Civil Municipal. Essa lei está aprovada, só precisa do sancionamento do decreto do governador para poder disponibilizar esses equipamentos. Então, nós estamos acompanhando e, assim que for possível, nós vamos entrar com solicitações junto ao deputado ou junto, diretamente, se for possível, ao governador, né, para poder receber esses equipamentos. Assistimos também, dia 11 desse mês, semana passada, uma chuva muito forte, que, coincidência ou não, foi no mesmo dia que ocorreu, há 5 anos atrás, o terremoto acompanhado de tsunami lá no Japão, que fez mais de 20 mil vítimas. E aqui, em proporções menores, porém, foram vitimadas, né, várias pessoas, várias casas, e por aí nós atestamos aquilo que sempre disse aqui, que não existe, o engano nosso é achar que não existe problemas de defesa civil, problemas de desastres naturais. Existe com menor frequência e menor intensidade, mas tem. E essas de menor intensidade que causam problemas maiores do que, às vezes, muitos que acontecem no Japão, por exemplo. Por quê? Porque nós não estamos preparados para ter esse tipo de coisa. Aqui em Mairinque teve vários deslizamentos, as águas subiram bastante nos rios, nos córregos, e teve invasões de domicílios. Até o vereador Rodrigo estava falando, né, que teve alguns destelhamentos de casas. Então, realmente é preocupante. E por isso que nós colocamos 2 projetos aqui nessa Câmara que foi aprovado. Uma, Semana de Prevenção de Desastres Naturais. Essa semana que prevê, que na realidade estuda, é dedicado para palestras, orientações, treinamento de defesa civil. E a outra é o projeto para as escolas, para as crianças, para os estudantes se preocuparem e começar a estudar os desastres que podem ser provocados, pode ser natural ou não, provocados pela natureza ou muitas vezes pelo próprio homem. Por exemplo, desmatamento, né, os lixos jogados, tem várias coisas que podem ser evitados. Então, esses são assuntos importantes que nós deixamos passar, porque a frequência de desastres aqui para nós é muito pouco. Estivemos juntamente, eu estive junto com o vereador Rodrigo, na escola Emílio Borges, recém-inaugurado, prestando solidariedade à diretora, à professora, às professoras, né, vereador? Mas o problema que teve lá não é tão grave, não. É apenas um deslizamento de um barranco, um aterro, um talude, que acabou obstruindo a passagem, o dreno da água. Mas já foi restaurado, então não tem
problema nenhum. Mas estivemos lá prestando solidariedade à diretora e deixamos à disposição para qualquer necessidade para nos procurar também. Assistimos ontem, dia 13/3, que acredito que vai ficar até na história, o grande movimento popular, manifestação que teve em várias localidades. Na nossa proximidade teve em Sorocaba, que, segundo estimativas, teve mais de 15 mil pessoas concentradas. Mas a maior de todas foi na Avenida Paulista, com mais de 1.400.000 pessoas concentradas. Uma manifestação pacífica, onde puderam estar presentes não só os que levantam a bandeira, mas a sua família, os filhos, as crianças, de tal forma que foi bem, podemos até parabenizar pela maneira que foi feita essa manifestação, sem nenhuma ocorrência que pudesse transformar em agressões ou coisas em vandalismo. Por fim, eu gostaria de falar sobre o Dia do Consumidor, instituído aqui em Mairinque, pela Lei 3.105 de 2014, Dia do Consumidor, que seria exatamente dia 15 de março, amanhã. Nós estávamos planejando, agendando um palestrante para tratar do assunto dos direitos do consumidor, exatamente nesse dia que seria amanhã. Mas, infelizmente, não conseguimos fazer esse agendamento. A importância dessa Dia do Consumidor é para todos nós. Independente se é vendedor ou não, porque todo vendedor também é comprador, né? Se é consumidor também. Então, vale para todos. E aqui no Brasil está instituído já há 25 anos. E que trouxe vários benefícios para o consumidor, em defesa do consumidor. Antes dessa lei, antes dessas preocupações, eram ditados, né, pelo comerciante, pelo vendedor, pelo prestador de serviço, e muitas vezes o consumidor ficava na mão. Não conseguia como ter direitos, como conseguir, de repente, uma troca de mercadoria, um serviço mal feito, uma reposição de serviços, enfim. Nesse Dia do Consumidor, mas é para uma reflexão do que pode ser feito, o que se pode conseguir, além, para que se tenha um produto, um atendimento bom. A título de ilustração, tem um palestrante que dá curso de qualidade total. Qualidade total, inclusive nos comércios. Então ele diz o seguinte, a experiência própria dele. Ele entrou num shopping center, olhando as vitrines, parou numa loja e de repente aparece uma mocinha, uma vendedora de piercing, de um monte de coisa, mascando chiclete, e de repente chega e pergunta, fala tio, né? Então essa é uma maneira que eu, como consumidor, jamais entraria lá. Gostaria de ser atendido por uma pessoa desse tipo, assim, que não sabe nem tratar o consumidor, né? Então, por aí vai. Então, esse é um exemplo que é meio, né, é para dar risada, mas é sério, né? É um assunto... E tem vários vendedores que agem dessa forma, que não tem um mínimo de respeito com o cliente e que está lá por estar, de repente, forçado, de repente não gosta do que está fazendo lá, então acontece uma coisa dessa. Aconteceu com o meu sogro lá no posto lá da Castelo Branco, ele foi tomar um cafezinho, o balconista chegou e falou assim, fala Japa, fala Japão. Isso não é jeito de um balconista, né, um atendente, tratar um cliente. Primeiro porque Japão é país. Né? Se tivesse falado japonês, talvez até ele tivesse aceitado. Mas chegar e falar, fala Japão, não existe um tratamento desse. Né? Então, essa qualidade total no atendimento é importante. E não é só isso. De repente, eu vou numa loja.
procura por um produto e não tem, e aqui em Mairink, por exemplo, né, cidade do interior, um bom vendedor perguntaria para quando que precisaria. De repente ele conseguiria comprar em outro lugar, trazer, procurar e atender. Isso é normal. Esse é um bom atendimento. Coisa que muitas vezes não acontece, né, nos pontos comerciais. Enfim, infelizmente amanhã eu gostaria de estar promovendo essa, através da comissão permanente desta casa, a qual eu faço parte, a qual estou presidindo, que faz parte também direito do consumidor, defesa do consumidor. E como este ano é muito corrido, por várias razões, né? Então, peço desculpas e vamos ter que deixar para a próxima oportunidade. Bem, acho que já, pela listagem que eu fiz aqui, acho que já falei tudo. E essa minha primeira participação aqui na tribuna, não tive chance, né, de desejar a todos um bom trabalho esse ano. Que esse ano vai ser árduo, né, por ser ano eleitoral, difícil por questões de regimento de campanha, essas coisas todas. Mas, enfim, estamos aqui para trabalhar e fazer o que for melhor para o município. Muito obrigado a todos.